Bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma fase aqui do curso Comportamento e Fortuna. Hoje eu vou falar sobre um tema importante, que é o cartão de crédito. Ele é o calcanhar de Aquiles de muitos dos meus clientes em razão de um descontrole dos gastos, né, das compras. E aí eu vou trazer aqui alguns aspectos importantes que vão ajudar a dar uma luz sobre como o cartão de crédito funciona, como que ele interfere no nosso comportamento e como que a gente pode dar uma controlada, uma segurada aqui nesse uso descontrolado. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, uma reflexão importante, né? Quando a gente fala de consumo por consumo, independente de ser no dinheiro, cartão, a gente tem três perspectivas diferentes. Quando não temos, nós queremos consumir aquele serviço, aquele objeto, aquele bem. Beleza. Quando temos, muitas vezes a gente ignora, aí não damos bola, fica largado dentro de casa. Então você não tinha, você tem a vontade de comprar. Você comprou, de repente aquilo fica jogado dentro da sua casa, lá, de lado. E quando você perde, aí você passa a dar um valor absurdo, né? Você venera, você fala, nossa, perdi aquele, perdi, como é que pode? Não podia ter dado esse mole e tudo mais, né? Você nem usava, você nem dava importância. Mas quando você perde, se torna algo de valor mais significativo. Funciona mais ou menos em termos gráficos assim, ó, o valor das coisas sob essa perspectiva, né? Antes de ter, então o valor está aqui. Aí você compra, passa a ter um valor mais baixo. Você se acostuma, né? A gente chama de adaptação hedônica, né? Isso fica ali, então não faz mais diferença para você, já está com você. E depois que perde, aí passa a ter um valor absurdo. Olha como é que sobe aquela barrinha, né? Representando o valor ali das coisas. Então, quando você perde essa sensação de que, poxa, dei mole, cara, bobeira minha, você não estava largado na sua casa, você nem dava importância para aquilo. Ok? E aí, seguindo essa linha, existe aqui um tipo de comportamento, né, que a gente chama de aversão à perda. Aversão à perda é a preferência por evitar perder ao invés de ganhar, com o mesmo resultado esperado. Então, eu prefiro evitar perder do que ganhar. Como o mesmo resultado é a mesma coisa, então. Então, eu prefiro evitar perder R$100 do que correr o risco de ganhar R$100. Mas, você prefere não perder ou ganhar R$100? Eu prefiro não perder. Ok? Essa é a linha assim. Vamos dar uma ajustada nisso aqui. Seguir uma outra linha. Então, a aversão à perda funciona mais ou menos o seguinte, ó. Imagina então que aqui está o valor, né? Então, o eixo vertical aqui, né, representa o valor. E você vai ver desse lado aqui, ó, as perdas, e aqui no eixo horizontal os ganhos. Ok? Então vamos mudar aqui a perspectiva no sentido de dor agora, né? Então quando você ganha, vamos supor que você ganhou R$100, tá? Você tem esse nível, deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor de enxergar. Você tem esse nível aqui de intensidade, de felicidade, de satisfação pelo ganho. Repare que esse quadradinho aqui, ele está no tamanho 2x2 mais ou menos, e aí você ganhou então aqueles R$100 e você teve um nível de felicidade. Se você perder os R$100, você vai ter um nível, uma intensidade de dor que é o dobro da intensidade da felicidade com ganho. Então, a perda te leva a uma dor muito mais intensa do que o ganho te dá satisfação. Ok? Então, a satisfação pelo ganho está aqui, a dor pela perda está aqui. Então, ganhei R$100, fiquei assim feliz. Perdi R$100, tô esse tanto triste. Então, o perder para a gente é um grande problema. Tá? Isso traz uma dor. E aí aqui eu vou falar de dois aspectos agora, né? Existe a dor que nos machuca
ok? Ela é importante, ela é uma emoção, ela vai nos mostrar que aquele caminho ali não é legal pra gente, essa é a função da dor. Né? Então, fala, opa, essa ação não foi legal, me trouxe dor, então eu vou evitar aquilo ali. Então, beleza. Por isso que a dor ela é até mais intensa do que a satisfação do ganho, né? Aqui é questão de sobrevivência. Se aquilo ali me gerou dor, eu corro risco, posso correr risco de vida, então vou me manter longe. Então, isso aqui é uma explicação evolutiva para a dor ser maior do que a satisfação. Beleza. O problema é que essas dores elas podem ser úteis para a gente. Quando eu falo aqui de finanças. Então, por exemplo, existe uma dor quando a gente vai comprar alguma coisa, eu vou comentar sobre isso, uma dor que está relacionada à dor do pagamento. Então, quando eu dou dinheiro, papel moeda, dou dinheiro numa compra, quando o dinheiro está indo embora, eu sinto dor, aquilo ali me incomoda. Antes do dinheiro ir embora, tirar da carteira já está te incomodando, você começa a refletir sobre se deve gastar ou não. Né? Eu falo, será que devo comprar mesmo? Será que não posso gastar dinheiro com outra coisa? Será que não é melhor guardar esse dinheiro? Essa dor te promove reflexão. Então essa dor é positiva. Ok? E o que a gente observa que acontece no meio de finanças é que muitas vezes, deixa eu mudar a cor da caneta aqui de novo, essa dor ela é reduzida. Então os meios de pagamento, o cartão de crédito, eles vão reduzindo essa dor aqui. A tal ponto que ela pode ficar até mesmo imperceptível. Então, essa dor que vai nos promover reflexão, que vai controlar a nossa despesa, a gente vai gastar menos, ela vai sendo reduzida. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente como que isso funciona. E aí ela deixa de nos proteger. Ela funcionava como um filtro, como uma proteção, e agora ela não existe mais, ela está imperceptível. E aí o que acontece? Eu busco a satisfação a todo momento. Eu vou querer que comprar, eu fico só com o prazer, só com a satisfação do consumo. E isso gera um gasto desenfreado, descontrolado. Principalmente quando a gente está falando de cartão de crédito, e eu vou entrar mais a fundo. Ok? Então, a gente tem que entender que existe uma dor do pagamento, que é uma sensação desagradável que temos ao gastar dinheiro. Então, quando você gasta o seu dinheiro, papel moeda, você vê ele saindo da carteira ali, nossa, será que eu devo gastar mesmo? Principalmente quando você trabalha com notas de valor mais elevado. Se você colocar uma nota de R$200 na sua carteira e se condicionar a passar uma semana com esses R$200, por exemplo, se isso for viável para você, você vai ver que você vai estabelecer aqui critérios de avaliação das compras. Devo ou não devo? Você começa a fazer custo de oportunidade. Poxa, se eu gastar esse dinheiro com uma roupa, eu não vou comprar mercado. Poxa, eu vou guardar esse dinheiro para comprar um mercado. Mais importante eu comer do que eu comprar uma roupa. Então você começa a fazer essas análises. O dinheiro traz isso por causa da dor. Ok? Então fica uma sugestão. Coloque uma nota de alto valor dentro da sua carteira. Você vai ver que você vai ter um comportamento mais econômico ao longo da semana. Justamente porque você vai refletir mais sobre o uso do dinheiro. Bom, então, isso aí, a percepção do valor do gasto com o pagamento em dinheiro pode afetar a relação com a compra e fazer com que haja uma sensação menos prazerosa ou que se reflita na real importância daquele bem. Então eu estou tirando o prazer ou diminuindo o prazer da compra porque eu estou sentindo dor. Se eu tenho menos prazer, a tendência é que eu reflita mais sobre aquela aquisição. Se eu devo ou não devo fazer aquilo. E muitas vezes você vai escolher não fazer. Você vai economizar dinheiro, vai economizar tempo de vida. Tempo de vida é dinheiro. A gente troca o nosso tempo de vida no trabalho por dinheiro. Economizar dinheiro é fazer o melhor uso do seu tempo de vida. Então essa é a ideia por trás do planejamento financeiro. Vamos lá. Então, no livro A Psicologia do Dinheiro, ele fala assim, estamos dispostos a pagar mais antes, menos após e ainda menos durante o consumo de exatamente o mesmo produto. Então, tem aqui o produto. Beleza? Tem aqui o produto. Ele fala que nós estamos dispostos a pagar mais antes. Então, aqui, você paga mais antes. É o mesmo produto, tá, pessoal? O mesmo valor. Isso é uma questão de percepção que a gente tem na nossa cabeça. Então, antes eu pago mais. Ok? Aí ele fala que menos após. Então, após eu vou querer pagar menos. Já consumi, aí que eu vou pagar. Aí eu tenho vontade de pagar menos. Mas durante,
é menos ainda disposição para pagar. Então, antes eu fico mais mão aberta para pagar. Depois, menos. Tenho menos disposição para pagar por aquele mesmo bem que eu já consumi. E durante, em razão daquela dor que está diminuindo o meu prazer, eu fico menos disposto a pagar. Então, o que acontece? O cartão de crédito, os meios de pagamento que estão surgindo hoje com esse avanço tecnológico, eles tiram a dor do pagamento desse momento aqui, ó. Porque é aqui que você está disposto a pagar menos. Tá? Eles vão trazer para onde? Para cá? Não, né? Eles vão levar para lá. Aqui é difícil fazer, porque como é que eu vou saber quanto que eu vou pagar se eu não consumir ainda? Difícil, né? Mas eu já consumi, beleza, então eu jogo lá para frente, porque aqui, ó, eu estou um pouco mais disposto a pagar do que no presente. Então, no futuro, eu tenho mais disposição a pagar do que no presente. Então, o cartão de crédito joga lá para o futuro o pagamento. Então, beleza, a gente já está começando a entender como é que funciona aqui o mecanismo, né? Então, o momento do pagamento importa. Então, o momento que você está pagando importa. Se você pagar antes, se você pagar depois, isso vai fazer diferença. Nos sentimos melhor por algo pelo qual pagamos antecipadamente. Então, tá aqui. Essa sensação aqui é melhor. Por isso que a gente fica mais mão aberta, tá? Por isso que a gente paga mais. Esse aqui é até um comportamento interessante para quem vai usufruir, sabe o quê? Imagina que isso aqui é um período de férias, tá bom? Então, você está no período de férias aqui, ó. E aí você vai fazer o quê? Você vai pagar antes das suas férias. Quando você, de fato, curtir aqui esse momento, você vai ter mais prazer. Mais prazer. Porque você já quitou tudo aqui. Fica mais leve. Então fica uma dica para vocês. Querem ter férias mais leves, mais agradáveis? Paguem antecipadamente. Isso vai fazer diferença no resultado das suas férias, tá? Beleza. Pagar pelas coisas enquanto as consumimos, aqui ó, então estou consumindo e estou pagando. Além de aumentar a consciência da dor do pagamento, também diminui o nosso prazer de consumir. Então eu sinto mais dor, diminui o meu prazer, então estou menos disposto a pagar no presente. Beleza? Ok, vamos lá, a gente está juntando aqui um monte de informação para entender como é que funciona. Então o cartão de crédito, o livro até faz uma pergunta, né? O Daniel ali, os autores fazem uma pergunta. Você acha que faz diferença usar cartão de crédito ou dinheiro para pagar as suas compras? Faz diferença o cartão de crédito ou dinheiro? Agora você já sabe que faz. Se o dinheiro me causa dor, né? O dinheiro está me causando dor quando vai embora, quando eu estou gastando. E o cartão de crédito não me permite sentir essa dor, então naturalmente o que se espera é que o cartão de crédito vai aumentar, né? A gente espera que o cartão de crédito aumente a nossa tendência a subestimar ou esquecer quanto gastamos, porque ele separa o momento do pagamento, que está lá no futuro, do momento do consumo. Tá? A gente perde um pouco esse controle, vou entrar mais em detalhes. Ele influencia a gastar mais, com mais rapidez, descuido e negligência do que em circunstâncias normais. Olha só, vou repetir. O cartão de crédito influencia a gastar mais, com mais rapidez, descuido e negligência do que em circunstâncias normais. Olha que importante a gente ter essa consciência para fazer o melhor uso da ferramenta. O cartão de crédito ele pode ser muito positivo, pode ser muito útil, mas a gente tem que saber como que ele nos afeta. Beleza? Vamos lá. Primeiro ponto importante. O cartão de crédito ele altera o tempo entre o prazer e o pagamento. É isso aqui. O prazer está no momento do consumo. Pá, tá aqui. O momento do pagamento está lá na frente. Então, o que ele está querendo dizer? Vamos pegar aqui como se fosse uma linha do tempo. Ok, tem uma linha do tempo aqui. Aqui é o meu pagamento. O pagamento da fatura. Ok? E aqui são os vários dias até o vencimento e o pagamento propriamente dito da fatura. Beleza. Então, o que acontece? Eu realizo aqui vários consumos ao longo do tempo, né? Então, vamos supor que isso aqui seja o pagamento da fatura seja no dia 20 de todos os meses. E aqui a gente está falando do dia, sei lá, dia 25.
Ou seja, ainda estou aqui no início do período, né? Vou consumir até o dia 20 ainda. Então o que acontece? Eu faço aqui vários consumos, né? Eu vou consumindo. Que consumo? Esse consumo o que quer dizer? Isso tudo que é prazer. Prazer. Prazer do consumo. Estou consumindo. Não sinto dor. Então, estou tirando a percepção de dor do consumo. Estou com aqui vários prazeres. E eu vou efetivamente pagar essa fatura. Aqui, ó. Pagamento da fatura só lá na frente. Então, eu separei no tempo, dissociei no tempo o meu prazer da dor. Eu fico só com o prazer. E a dor eu jogo lá para frente. Só no momento do pagamento da fatura. Isso aqui vai fazer com que a gente gaste mais dinheiro. Quanto mais no futuro, menos dor no presente. Quanto mais distante estiver aqui, ó, menos dor no presente eu sinto. Naturalmente, eu vou gastar mais. Eu tirei aqui, ó, aquela sensação ruim no momento do consumo. Então, estou mais predisposto a gastar. Então, esse aqui é um elemento que contribui para a nossa gastança no cartão de crédito. Segundo ponto, ele reduz a atenção necessária para o pagamento. Menos atenção, menos dor. O que é essa atenção necessária aqui, pessoal? Antigamente você tinha que ir lá, abrir a sua carteira, tirar o dinheiro, pagar. Você vai receber o troco, você faz as contas na sua cabeça. Não, será que eu tenho dinheiro? Não tenho? Peraí, deixa eu ver se é suficiente esse dinheiro aqui. Não, vai dar um troco, não, mas eu tenho que pagar uma outra conta ali. Será que vai ser... Enfim, a gente não faz isso mais. Você só chega ali, aproxima seu cartão, aproxima a carteira. Às vezes você nem abre a carteira, só aproxima a carteira, aproxima o relógio, aproxima o celular. Você nem percebe que está pagando. Então, reduz a atenção no ato do pagamento. Você às vezes está conversando com a pessoa, deu X. Aí você, deu quanto? Beleza, então, só chega lá, pagou, foi embora. Você nem percebeu o que estava acontecendo ali, um ato de pagar, que você estava ficando mais pobre. Né? Porque essa é a questão do dinheiro, né? A gente percebe que está indo embora, ele está ficando mais pobre. Essa é a percepção que vem na sua cabeça. No cartão de crédito você não percebe isso, você está só passando ali uma ferramenta mágica que te dá tudo que você deseja. Né? Ele resolve todos os seus problemas, te dá tudo que você quer. Beleza, então esse aqui é o segundo ponto. Você nem percebe que está pagando. Mais uma vez, tirando a dor do momento do consumo, e você vai perder a mão. Beleza, tem uma terceira característica importante. É uma fatura única. Né? Acumulamos um saldo devedor e gastar um pouco mais em outra compra não parece ser muito diferente, não parece ser muito mais do que aquilo. Muda pouco o montante que já devemos. São dois aspectos aqui, né? Então vamos lá. É uma fatura única. Então eu tenho vários prazeres, vários, e tem uma dor só. Então isso também é uma questão, né? Tenho muitos prazeres e uma dor. Então, quando você acumula só um saldo devedor, é uma dor única que você vai sentir. Pode ser uma dor grande, mas é uma dor única. E não várias dores. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O nosso cérebro, ele não faz associação aqui, pelo que o autor fala, de quanto que aquela fatura está crescendo. O que eu quero dizer? Vamos lá. Vamos supor que no dia 25 a sua fatura esteja aqui... vamos supor que você já tenha várias compras parceladas na sua fatura, né, de outros meses. E vamos supor que ela esteja aqui na faixa de R$2.000. Ok? Então eu já estou com uma fatura aqui de R$2.000 em compras acumuladas, né, que vieram lá de parcelas antigas e tudo mais. Beleza. E aí, supõe que você teve vários pequenos consumos. Então vamos lá. Tive um consumo aqui de R$50, um outro de 80, um outro de 120, mais um de 50, outro de 75. O que acontece? O nosso cérebro não faz a conta da seguinte forma. 2.000, gastei mais 50, 2.050. Gastei mais 80, 2.130. Não é assim que o nosso cérebro faz. Nosso cérebro raciocina da seguinte maneira.
Bom, eu já tô com uma fatura de R$ 2.000. Pô, minha fatura tá 2.000. R$ 50 perto de 2.000 é muito pouco. Então eu posso consumir, não tem nenhum problema, não vai fazer diferença. Pegou? É relativismo. Ele pega o valor de 50 e compara com o valor de 2.000. Só que o valor de 50 é tão pequeno perto de 2.000, ou seja, relativamente ele é tão pequeno, que você acha que não faz diferença. E você consome. Não faz um filtro. Devo ou não devo? Preciso ou não preciso? Você só consome porque parece que é indiferente, é irrisório. Entende? Não, esse valor aqui é muito baixo, já vou pagar 2.000, pagar 2.050, que diferença faz? Só que isso acontece diversas vezes, né? Aí você vai consumir 80 pensando da mesma forma. 80 perto de 2.000? Não faz diferença. 120? Não, também não. 50? Não, 75? Não, gente, não faz diferença não. Só que aí chega lá no final do mês, aqui ó. Aí você vai olhar a sua fatura do cartão de crédito, ela tá lá, ó. R$ 5.700. Aí você faz aquela pergunta. Oi? Mas ela tava 2.000. A última vez que eu olhei ela tava 2.000. Como é que ela foi para 5.700? Não é possível. Eu não consumi isso tudo, não. Consumiu. É porque você não percebeu. O relativismo aqui te fez perder a mão. Mais um elemento importante do cartão de crédito que nos faz perder o controle. Tá bom? Então, cuidado com o cartão de crédito. Ele é útil, uma ferramenta muito interessante. Mas cuidado. Beleza. Além disso, pessoal, temos a questão do avanço dos meios de pagamento. Por quê? Porque eles vão facilitar o ato de pagar. É o aproximar, por exemplo, da maquininha. Você não precisa mais tirar o cartão, colocar lá, colocar sua senha, a não ser nas compras mais expressivas, de valor mais expressivo, né? Você vai lá, encosta, aproxima o relógio, aproxima o celular. Então, isso tudo diminui ali a sua percepção. Então, sem burocracia, sem dor, sem ter que pensar. A ideia é fazer com que você não pense. Porque se você pensar, você sente dor. Então, não pense. Não perceba, para não sentir dor. Foque no prazer. E consuma desenfreadamente. Então, essa é a ideia. Cuidado, cuidado. As pessoas que estão do outro lado sabem que é assim que funciona. Eu não importo que elas atuem dessa maneira. O que eu quero aqui é que você entenda as regras do jogo para se proteger. Beleza? Então, a escala da dor do pagamento ficaria mais ou menos assim, ó. A gente pode traduzir isso numa escala, nessas dores. O dinheiro é o mais importante, ele é o que mais traz essa questão de você ter percepção da dor. Deixa eu mudar só a cor da canetinha aqui. Então, ele é o que mais vai te dar aqui a percepção de dor. Naturalmente, é o que vai te trazer para um comportamento, ou a tendência de um comportamento mais econômico. Se eu sinto mais dor nesse momento de consumo aqui, porque eu estou pagando na hora que eu consumo, então eu vou refletir mais sobre esse ato de comprar. Será que eu devo ou não devo? Será que eu não posso usar esse dinheiro de outra forma mais inteligente, que é mais interessante para mim? Beleza, aí temos a evolução dos meios de pagamento, como eu comentei, né? Então, as transferências eletrônicas, né? TED, DOC, aí agora o Pix, o cartão de débito. Então, quando a gente vai evoluindo aqui, ó, vai descendo nessa escala, a gente está diminuindo a dor do pagamento, tá bom? A gente está reduzindo a dor do pagamento aqui. Então, se a gente reduz essa dor aqui, tem menos, o critério ele fica mais baixo, né, no ato da compra, para avaliar a necessidade daquela compra. O nosso critério vai reduzindo, porque a gente vai perdendo a noção da dor, da percepção da dor do pagamento. Aí vem o cartão de crédito. Repare que ele está numa parte mais baixa aqui. Por quê? Porque ele reduz ainda mais essa nossa percepção da dor. E aí, se a gente caminhar no cartão de crédito com o pagamento por aproximação, repare que está um degrau abaixo. Ou seja, a gente está reduzindo aqui a dor ainda mais. Por isso que é perigoso, né? Quanto mais a gente está caminhando nessa direção aqui, mais a gente tende a desperdiçar o nosso dinheiro. Então, para algumas pessoas que estão num descontrole realmente, às vezes até patológico, uma das orientações pode ser você voltar a usar dinheiro. Reduzir drasticamente o uso do cartão de crédito, débito e tudo mais,
e voltar a usar dinheiro, para você voltar a ter noção do valor do seu dinheiro. Ok? Da quantidade, que ele é finito. Aí você, quando usa dinheiro, você começa a perceber que, bom, eu tenho 10 cédulas, por exemplo, aqui, na verdade aqui são 5, né? 5 cédulas de R$200. Bom, isso é o dinheiro que eu tenho. O cartão de crédito, ele é ilusório. Então a pessoa volta a usar o dinheiro para que ela tenha uma percepção também que o dinheiro, ele é limitado, é um recurso finito. Isso vai trazer controle no uso da sua grana. Isso que é importante também. Okay? E aí tem alguns elementos que são importantes, né? Como por exemplo o vale-refeição, o vale-alimentação. A gente tende a gastar mais aqui de forma mais desorganizada, descontrolada. Por quê? Porque parece que eles entram pra gente como se fosse um extra, né? Ah, você tem vale-refeição, vale-alimentação, as pessoas são perdulárias, elas acabam desperdiçando dinheiro porque fica parecendo que aquilo ali é um bônus. Ah, toma esse bônus aqui. Parece que você nem trabalhou para ter um vale-refeição, vale-alimentação. Aí às vezes você vai no supermercado lá da sua casa, que é mais caro, ao invés de ir no mais distante, né? E usa o vale-alimentação ali, desperdiça o dinheiro ao invés de você caminhar uns 2, 3 quarteirões, ir no supermercado mais barato e usar de forma mais eficiente o seu vale. Então, eles estão aqui embaixo. Para fechar essa escala, pontos de cartão e milhas. As pessoas deixam esses pontos expirarem, as milhas expirarem. Esses pontos e essas milhas valem dinheiro. Por que as pessoas jogam isso fora? Por que elas desperdiçam? Mais uma vez, porque isso que parece que é bônus, né? Parece que alguém chegou lá e te deu aquilo de mão beijada. Se você entender como funciona essa dinâmica aqui, você consegue economizar muito dinheiro no seu orçamento. Você vai fazer viagens usando as milhas, né, transferindo os pontos e usando as milhas, vai reservar hotel, vai comprar passagem, vai reservar, alugar um carro. Dá para fazer tudo isso, comprar coisas para sua casa. Então a gente percebe que quanto mais aqui para baixo dessa escala aqui, mais gastador tende a ser o seu comportamento. Então tenha atenção de como que é essa dinâmica para você aprimorar o uso do seu dinheiro. Ok? Beleza. Então, cartão de crédito é isso aqui. Vamos dar mais um passinho agora. Vamos evoluir. É importante a gente manter aqui esse raciocínio para não perder a ligação de um assunto com o outro. Então, dismorfia financeira. Vai caminhar no mesmo sentido do cartão de crédito, tá? Essa questão da nossa percepção aqui da realidade com a dor, com o virtual. Esse termo dismorfia financeira ele é emprestado da psicologia, que vem da dismorfia corporal, que tem a ver aqui com transtorno em que a pessoa tem uma percepção distorcida da própria imagem. Às vezes a pessoa é bonita, se acha feia, a pessoa feia se acha bonita, a pessoa é gorda, se acha magra, a pessoa magra se acha gorda. Feio e bonito é mais relativo, né? Porque aqui é questão de percepção das pessoas. O gordo e o magro a gente pode ter ali uma orientação, inclusive, da medicina sobre parâmetros que vão te trazer ali obesidade ou também estar abaixo do peso demais pode ser prejudicial para a saúde, né? Então, esses critérios podem ser mais objetivos porque a medicina pode colocar valores específicos. Então, pode ter pessoas que estão com problema de saúde, obesas, mas se enxergam magras. E o contrário, né? A pessoa às vezes se enxerga magra, mas está obesa, se enxerga obesa e está magra, enfim. Elas têm essa distorção da realidade. Em finanças, trazendo esse conceito aqui, né, agora dismorfia corporal, dismorfia financeira, é a diferença entre a percepção que a pessoa tem da sua saúde financeira e a realidade dos números. Então, eu acho que eu estou bem financeiramente, mas eu estou mal. Ou o contrário, eu acho que eu estou mal, mas eu estou bem. Isso aí vem justamente por quê? Porque as pessoas, né, elas não realizam o controle das finanças. Elas não têm esse controle minucioso, detalhado de quanto que entra e quanto que sai. Fazem uma contabilidade mental. E essa contabilidade mental, grande maioria das vezes, ela é falha. A gente não consegue acompanhar tudo que entra e tudo que sai da nossa conta. E isso se torna um complicador. E nos faz ter essa percepção distorcida da realidade. Então, as pessoas com finanças em ordem podem acreditar que estão à beira de um colapso, ou ao contrário. Então, elas não conseguem visualizar com clareza a real situação. Beleza? E pessoas estão tranquilas e acham que gastam pouco, mas o cartão de crédito diz o contrário, o limite do cheque especial está estourado. Tem pessoas que estão lá relaxadas, às vezes esse relaxamento pode ser até
mentiroso, a pessoa só não quer olhar porque ela sabe que tem algum problema ali, mas ela não quer olhar porque se ela mexer ela vai encontrar. Então ela está relaxada, ela transferiu essa dor de cabeça para o cartão de crédito, depois vai fazer uma cobrança em cima dela, alguma coisa desse sentido. Então eu não quero nem saber desse assunto, mas elas estão, de certa forma, tranquilas, né? Elas não sabem o tamanho do problema que está acontecendo. E aí, vem, o que está acontecendo aqui? Qual que é o problema? Vivemos uma transformação digital que impacta diretamente o nosso comportamento financeiro. E o que é essa transformação digital, né? Que, ó, no caso das finanças, especificamente falando, invisibilidade do dinheiro. Gente, papel moeda, ele praticamente não existe mais. Né? Do jeito que a gente está aqui, assim, em países mais desenvolvidos já praticamente foi abolido o papel moeda, né? Nós ainda usamos, assim, relativamente bastante quando comparamos com os países desenvolvidos, mas caiu demais, caiu drasticamente, né, o uso do papel moeda. Eu mesmo não me recordo da última vez que eu fui ao banco para sacar dinheiro. Cartão de crédito, Pix, basicamente é isso. De vez em quando, dinheiro. Então, o dinheiro ficando invisível, saiu ali, né, de cena, traz esse problema. A gente perde a noção do controle. E tudo isso caminhando junto com os avanços dos meios de pagamento. Porque agora, a nossa experiência de gastar, ela ficou menos concreta, quase imperceptível. Voltamos aqui um pouco ao assunto do cartão de crédito. O avanço dos meios de pagamento está tirando dor aqui, ó. Está tirando dor do ato de consumir. Deixando mais prazer, tirando dor. E aí, a gente perde o controle. Dinheiro deixou de ser algo que se pega e conta, virou algo abstrato. É aquele númerozinho que a gente vê na tela do celular, na tela do computador, na tela do caixa eletrônico, né? O dinheiro agora ele é um conjunto de numerozinhos na tela. E aí, para nossa cabeça ficar fazendo a matemática, a contabilidade, acompanhando tudo, isso fica muito difícil, fica muito distante. Por isso que a gente tem que fazer o registro, para a gente manter os nossos pés ali no chão. Temos noção do que está acontecendo. Beleza. A consequência, desconexão entre realidade e virtual. Então a minha realidade está aqui, eu estou consumindo, eu acho que eu estou bem, está tudo tranquilo. E o virtual está indicando, por exemplo, a conta do banco está lá indicando que está tudo vermelho. Né? Então eu estou vivendo uma realidade achando que está tudo bem, mas a informação financeira lá do virtual não é positiva. As pessoas estão perdendo ali a noção. Discrepância entre o que gastamos e o que sentimos ao gastar. Mais uma vez aqui, ó, esse sentimos é o que, pessoal? É a dor. É a percepção da dor. Né? A gente acha que gastou um valor, que gastou outro e tudo mais, acha que não é relevante. Né? Então a gente não está percebendo isso mais. Não está tendo essa noção. E caminhamos para grandes problemas financeiros. Uma solução, então. Então, eu não estou conseguindo ter esse controle aqui, tanto no assunto da dismorfia financeira, quanto no assunto cartão de crédito. Agora eu vou trazer algumas soluções aqui. Não tem como, pessoal. Já falei isso anteriormente, em outros momentos. Você tem que registrar tudo. Tem que registrar. Aqui, especificamente, as despesas. Receitas também. Mas nessa questão do controle, o foco é nas despesas. Então, tem que registrar tudo. Tudo. Ah, é um saco. Você vai continuar com a sua vida do jeito que está. Não entendendo por que o dinheiro não sobra, não entendendo por que você não consegue fazer aquela viagem tão desejada, não entendendo por que você não consegue fazer aquele curso para aprimorar a sua profissão. É aqui que você vai resolver essas questões. Então, registre as despesas. Tem que entender o próprio comportamento de consumo. Quando você registra essas despesas, você começa a entender. Poxa, quando eu vou ao shopping eu gasto demais. Nossa, quando eu vou naquela loja de roupas eu exagero. Quando eu saio com a fulana, eu perco o controle. Acabo gastando demais. Entender os momentos, os lugares, as sensações que desencadeiam esses comportamentos prejudiciais para você. É aqui, é esse processo. Definir limites de gastos de forma clara. Um outro passo é, quanto que eu posso ter aqui
de referência de teto máximo de gasto para minha fatura do cartão de crédito. De repente você pode estipular um valor aqui da fatura. Não pode passar de R$3.000. Estipula esse valor aqui para você. Eu vou passar aqui umas dicas. E aí você vai limitar o uso do cartão de crédito até esse teto. Depois disso não vai gastar mais. Parou. Ok? É uma forma também. Beleza. Reconhecer o risco e exercer o controle necessário. Então a gente tem que entender que o cartão de crédito é uma ferramenta maravilhosa, muito útil, excelente, prática demais. Mas existe um risco aqui associado ao seu uso. E eu preciso estabelecer o controle para o meu próprio bem. Beleza. Então, soluções de controle. Redução do limite do cartão de crédito. Meu limite está lá. Não, porque você pode usar, o banco te oferece, né? Não, você tem uma renda de, vamos supor que 6 mil. Você tem 6 mil de renda. Né? Isso aqui é o quanto que você tem de renda. Aí o banco te oferece lá, não, peraí, que isso? Seu cartão, o limite dele vai ser de 15 mil. Faz sentido? Você tem 6 mil. Parte desses 6 mil já estão comprometidos, já está comprometida com despesas fixas. Você tem que pagar um aluguel, tem que pagar contas de consumo, tem que pagar um plano de saúde. Então você não tem, de fato, 6 mil para você. Você tem menos ainda, certo? Mas o cartão de crédito fica te falando que você tem muito mais. Mais de 2 vezes a sua receita está aqui, disponível para você consumir. Então, uma das formas que a gente pode consertar isso aqui é reduza o limite do seu cartão de crédito. Tá bom? Você vai vir aqui e vai, não. Esse dinheiro disponível aqui está me tentando, e esse dinheiro é do banco, esse dinheiro não é meu. Então a gente reduz isso aqui. Mas isso depende do seu perfil de gastos. Você tem que entender quanto que da sua renda você gasta no cartão de crédito. Por isso que eu falei para separar entre crédito, cartão de crédito, débito e Pix nas formas de pagamento. Porque você entendendo quanto da sua renda você usa no cartão de crédito, ou seja, 30%, 40%, 50% dos seus gastos são no cartão de crédito, você vai determinar o limite da sua fatura. Ok? Quanto você gasta de percentual no cartão de crédito que determina o limite da sua fatura. Se eu gasto, por exemplo, desses 6 mil aqui, eu tenho um gasto saudável, aí você tem que chegar num número que é saudável para você. Vamos supor que 2 mil em cartão de crédito representa aqui, então, 1/3 da minha renda. Né? Que tal você deixar esse limite aqui em 2 mil, por exemplo? Não, eu quero ter uma margem de segurança. 3 mil, 4 mil reais. Então você vai chegar e vai jogar esse valor aqui para baixo. Vai ajustar para você não ficar tentado a usar esse dinheiro. Então, por exemplo, é muito comum que, em média, as pessoas gastem aí 1/3 da renda no cartão de crédito. Seria mais ou menos esses 2 mil reais, né? Divide 6 mil por 3, 2 mil reais. Então, se você tem uma receita de 6 mil, divide por 3 lá, você deixa esse limite do cartão de crédito em 2 mil reais. Você não vai deixar ele em 15, você deixa ele em 2. É o que você pode usar todos os meses, com segurança, que é saudável para você. Então, reduza esse limite para 2 mil. Ponto. Isso é um controle. Vai chegar um momento que não passa mais o cartão. Por quê? Porque chegou no limite. Beleza, para de usar. Acabou. Além disso, né, tem uma questão importante. Existem compras parceladas. Tem muitas pessoas que fazem muitas compras parceladas no cartão de crédito. Esse valor aqui, de 2 mil, ele precisa incluir também o que já foi gasto com as compras parceladas. Então, se você vem de um acúmulo, deixa eu mudar a cor aqui, de, por exemplo, R$1.000 em compras parceladas, nas parcelas, já tem parcelas de R$1.000. Você vai ter que subtrair desse valor aqui. Então, você de fato pode usar no cartão de crédito somente R$1.000, que estão livres, flexíveis, para você usar como quiser, porque você já comprometeu R$1.000 em parcelas antigas, né, que estão acumuladas. Então, a sugestão é que você reduza esse acúmulo de parcelas aqui para 1/5 do limite. Então, está em R$1.000, o ideal é que estivesse, se a gente dividir isso aqui por 5, em R$400. Não deixa passar de 400. Porque senão você vai comprometer muito do limite do seu cartão. Então deixa aqui 1/5
do limite da sua fatura, que aqui nesse caso de 2.000 seriam compras parceladas acumuladas em no máximo R$ 400 da sua fatura, do total da sua fatura. Então eu tenho um limite de cartão de crédito de R$ 2.000 e eu não posso extrapolar R$ 400 de compras parceladas. Eu fico ali com 1.600 para usar como de rotina, né? No consumo que acontece ao longo do mês. Então essa é uma sugestão. 2.000 dividido por 5, R$ 400, né? Como eu falei ali. Bom, outras soluções de controle, né? Vamos colocar aqui camadas, níveis de controle para você fazer uma reflexão no ato de consumir. Primeiro ponto, pare e pense. Eu realmente quero, eu realmente preciso, eu posso. Esse posso é financeiramente, né, pessoal? Tenho condições financeiras de arcar com essa compra? Então, quero. Sua cabeça vai responder que sim, né? Eu preciso, a sua cabeça vai falar, não somente preciso, eu mereço, tá bom? Então ela vai falar que sim. E eu posso, a sua cabeça dá um jeito, mas parcelando a gente consegue. Né? Parcelando em 10 vezes, 12, 24 vezes a gente consegue. Então eu posso. Isso aqui é o que normalmente a cabeça responde, tá? Se a sua cabeça respondeu não para uma dessas perguntas aqui, pare, vá para casa e não consuma. Então, qualquer não aqui parou. Você não pode, vai para casa. Mas aí seria muito simples, né? Esse sistema de controle aqui. Nossa cabeça ia dar um jeito de responder sim para tudo. Então vamos evoluir, colocar mais uma camada. Se eu não tivesse visto, eu iria comprar? Então muitas vezes a gente tem esse gatilho, viu alguma coisa na vitrine, ficou sabendo, recebeu uma notificação no celular, falou, que bacana isso aqui, tal, papá. Às vezes você está acordando ainda, né? Pegou o celular, já tem uma notificação lá, nossa, que legal isso aqui. Pum, a pessoa compra, nem levantou, nem lavou o rosto, escovou o dente, ela já comprou alguma coisa. Se você não tivesse visto, você iria comprar? Se a resposta é não, parou, não compre. Parou. Você só foi ativado por algum tipo de mecanismo. Então para. Não gaste o seu dinheiro. Reflita. Bom, se você me responder, não, se eu não tivesse visto eu ainda compraria, eu vou colocar mais uma camada. Vamos dificultar, gente, porque aqui, tá todo mundo tirando dor, Vamos colocar dificuldade nisso aqui, senão a gente não consegue estabelecer controle. Então eu vou inserir mais uma camada ali. O Robert Cialdini, no livro dele, Armas da Persuasão, ele fala assim, aguarde alguns dias, ele fala 3 dias. Essa ideia de comprar ainda parece boa? Então você vai aguardar um tempo. Vamos supor que você estivesse numa loja, recebeu notificação, qualquer coisa, você vai aguardar um tempo. E esse aguardar um tempo, gente, é fora do ambiente que te leva para o consumo. Você vai para sua casa, um ambiente tranquilo. Lá você pensa naquela compra. Devo ou não devo? Faz sentido? Será? Por quê? Porque lá você vai estar longe desses gatilhos mentais que vão ativar o seu comportamento de querer comprar. Você vai se distanciar dessas sensações, dessas pessoas, desse ambiente que te leva para o consumo desenfreado. E aí você vai ficar imune às suas respostas emocionais automáticas, porque a gente é conduzido à compra sem nem perceber, a gente vai no automático. Então, se afastando do ambiente, das pessoas, das sensações, você vai ficando imune às suas respostas. Vai começar a trazer o consciente para aquele momento de tomada de decisão. E aí você vai pensar friamente se aquilo é importante e necessário para você. Eu te garanto que se você adotar toda essa rotina aqui que eu estou falando, você vai estabelecer um controle muito mais rigoroso do uso do seu dinheiro, vai ter um comportamento muito mais econômico e vai perceber que você vai conseguir usar o seu dinheiro, que agora vai começar a sobrar, nos assuntos que são de fato importantes para você. Aquilo não sobrava, não conseguia guardar, não tinha uma poupança. Você vai começar a conseguir fazer tudo isso aqui a partir do momento que colocar essas camadas de controle no uso do seu dinheiro. Beleza? Bom, vou colocar aqui mais uma sugestão de controle. Regra dos 2%. Então, 2% é um percentual da sua renda, né? Então, 2% da sua renda. Dá para ver vermelho aí, pessoal? Não, acho que não, né? Deixa eu passar para amarelo aqui, que o fundo azul às vezes complica. Então, 2% da sua renda. O que eu estou querendo dizer aqui? Aqui é uma sugestão, tá, pessoal? Você vai realizar um gasto. Ele pode ser aqui,
superior a 2% da sua receita. Então, vamos supor aqui que você tenha R$1.000 de receita, de renda, né? Então, 10% 100, 1% R$10. Quer dizer o seguinte, compras acima de R$20, você vai ter que pensar. Você vai falar assim, nossa, R$20 é muito pouco. Pode até ser. Mas a gente tem que trazer aqui o relativismo. Esses R$20, eles já representam 2% da sua renda ao longo do mês. Você precisa colocar um critério ali, senão você não vai perceber seu dinheiro indo embora. Então esse critério de 2% é para você travar o seu comportamento automático e começar a pensar. Então vamos aumentar aqui. Se for 5.000, por exemplo, sua renda. Então multiplicando por 5, compras acima de R$100, você vai ter que parar e pensar. Posso? Devo? Tenho condições? Eu realmente quero? Começa. Então, esse percentual vai te ajudar aqui a entender em que momentos que eu tenho que parar para pensar. Estou impactando a minha renda? Então, cuidado, senão eu vou extrapolar aqui o limite. E aí, esse gasto pode ser isolado em conjunto. Por que eu falo em conjunto? Porque às vezes você vai no shopping e não percebe. Aí você, vou tomar um suco, vou comprar um par de meia, vou comprar um cinto, eu vou ao cinema, vou comprar pipoca mais uns ingressos. Ponto, já passou R$100. Então esse gasto conjunto, você precisa reavaliá-lo. Cuidado, uma coisa foi levando a outra, até que você extrapolou um valor ideal para aquele dia ali. E isso vai afetar outros campos do seu orçamento. Então, cuidado, use aqui como uma referência para você não ir no automático e começar a pensar. O que está acontecendo aqui? Pisa no freio, desacelera, evita aquele gasto e aprimora o uso do dinheiro. Tá bom? Além disso, avalie a possibilidade de você aguardar aqui um tempinho. Umas 24 horas, pelo menos, para você poder pensar com calma, sair daquele ambiente que está te fazendo consumir e tudo mais. Se isso for viável, coloque um intervalo aqui para você poder pensar com calma. Tá bom? Avalie possíveis maneiras de economizar. Será que eu posso ir no cinema num dia que o ingresso é mais barato? Eu tenho essa flexibilidade de tempo, eu preciso ir no sábado à tarde, no domingo, que é o dia mais concorrido, que o ingresso é mais caro, será que eu não conseguiria ir numa terça-feira à noite para ver aquele mesmo filme num preço mais em conta? Então é isso, para a gente poder fazer essa análise. Beleza? Então essa é a solução, são as soluções de controle que eu trago aqui para o assunto cartão de crédito. Para fechar, vou trazer aqui características do cartão de crédito que são muito interessantes, que podem ser benéficas para nós, usuários. E aí a gente vai ter esse cartão de crédito como um aliado, usando de forma inteligente, a gente vai ter o cartão de crédito como um grande amigo. Então, por exemplo, na questão dos pontos, quando a gente faz alguma compra pelo uso do cartão de crédito, a gente ganha pontos. E aí, depende do cartão de crédito, você pode ganhar meio ponto a cada dólar que você gastou, você pode ganhar 4, 5, 6 pontos a cada dólar que você gastou. Então, isso aqui depende do cartão que você tem disponível. Mas, em geral, é acessível a gente correr atrás de cartões que ofereçam pontuação mais interessante. 1,5, 2 pontos, 2,5 pontos a cada dólar. E aí, o acúmulo desses pontos dentro do seu banco, ele é interessante, principalmente se você não permitir que esses pontos expirem. Porque existe essa possibilidade de você ter um cartão que pontue melhor e que os pontos ficam acumulados indefinitivamente. Desde que você continue usando aquele cartão, eles vão permanecer lá acumulados, esses pontos. Okay? E por que é interessante acumular esses pontos no seu banco? Porque agora, quando tiver uma oportunidade interessante, você transfere para um programa de fidelidade que vai te oferecer em troca milhas, e muitas vezes esse momento aqui pode ser oportuno, que tem as promoções, tem a bonificação. Então, eu acumulei 50 mil pontos no meu cartão,
Aí vem uma promoção que vai te bonificar 100% se você transferir aqueles pontos para um programa de fidelidade X, né? E aí você vai receber os 50 mil pontos, por exemplo, aqui só a título de exemplo mesmo, os 50 mil pontos que você já tem, mais outros 50 mil pontos de bônus, porque você transferiu naquele período, naquela data. Então isso é muito interessante, e aí você consegue multiplicar essas milhas, e essas milhas você vai usar para viagens, para compra de passagem aérea, para pagar hotel, aluguel de carro e tudo mais. Então esse é o uso inteligente do cartão de crédito. Mantendo esse uso saudável, um nível aqui saudável de gastos, você multiplica esses pontos, conquista milhas e consegue, por exemplo, eu já fiz férias em que eu não gastei dinheiro. Fiquei 10 dias viajando e não gastei dinheiro. Estava tudo nas milhas. Olha que interessante. Como é que pode ser útil para você o uso inteligente do cartão de crédito? Além disso, fique atento aos benefícios, né? Aquela questão de você vai ter uma sala VIP disponível no aeroporto, né? Então você às vezes gasta dinheiro consumindo algum tipo de alimento no aeroporto, você tem uma sala VIP lá que já tem alimento disponível, de graça. Algum tipo de concierge que vai te dar orientações sobre viagens, estacionamentos, restaurantes, enfim, serviços de concierge que tem também dentro do cartão de crédito. Em alguns lugares você tem também, como é que fala, gente? É o manobrista lá, esqueci o nome agora. Oh, meu Deus do céu. Mas enfim, é a pessoa lá que vai te deixar no aeroporto, depois leva seu carro para o estacionamento, quando você chega, ela pega seu carro e traz, né, para ali o seu ponto de desembarque no aeroporto. Tem esses serviços também, então fique atento aos benefícios do seu cartão. Tem alguns seguros que são muito interessantes, né? Seguros residenciais, seguros de automóvel. Às vezes quando você vai alugar um carro, né, e aí a bandeira do cartão já tem a cobertura dos seguros, então você não precisa pagar 2 vezes pela mesma proteção, né? Você já tem uma proteção que vem embutida no seu cartão de crédito quando você aluga o carro, então você não precisa pagar aquele seguro de novo. Então fique atento a todos esses benefícios aqui e faça um bom uso do cartão de crédito, que é uma ferramenta muito interessante. Mas cuidado com tudo que envolve essa ferramenta. Ok? Muito obrigado pelo seu tempo, faça bom proveito